Olá, pessoal! Dando continuidade à apresentação de um pequeno extrato histórico do cristianismo, incluindo aspectos geográficos e também das manifestações mediúnicas de alguns santos e doutores da Igreja. E esta é a parte 4. Como citamos anteriormente, a maioria dos apóstolos, inicialmente 7 dos 12 e também parte dos 70 discípulos, foram divulgar a mensagem de Jesus fora da Palestina. Porém, não temos registros históricos dessas viagens, mas podemos observar pelos polos do cristianismo espalhados pela Europa, Ásia e África que foram muito importantes e eficazes. Emmanuel cita em A Caminho da Luz que a existência do Império Romano foi importante fator para esta difusão. Lembramos aqui dos esforços do alto para que o Império fosse uma terra de integração e progresso, mas que os sucessores de Otávio Augusto não deram continuidade. E aqui gostaríamos de registrar também que foi graças a Lucas, São Lucas, pelo seu Evangelho Atos dos Apóstolos, que podemos conhecer as viagens de Paulo. Para as informações mais detalhadas que apresentaremos aqui, nós recorremos mais uma vez ao livro Paulo Estevão de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, e ao roteiro histórico do livro Estudos Aprofundados da Doutrina Espírita, Cristianismo e Espiritismo, livro 1 da Federação Espírita Brasileira. Este livro da FEB ele tem o título Estudos Aprofundados, mas no sentido de amplitude, pois para lê-lo não precisa nenhum conhecimento além do básico da doutrina espírita. E aqui vemos o mapa da primeira viagem missionária de Paulo. Nestas viagens, Paulo e seus companheiros fundaram igrejas, levando a mensagem de Jesus e, em seu nome, realizaram inúmeras curas e consolações, ações que geraram adeptos do cristianismo por onde passavam. Foram enormes as dificuldades que eles tiveram, mas Paulo seguiu sempre com a energia e a determinação que lhe eram peculiares. Na primeira missão apostólica, que se deu entre os anos de 45 e 49, estavam juntos Saulo, Barnabé e seu sobrinho João Marcos, o evangelista. Este ainda, nesta época, era adolescente e foi levado nesta viagem a pedido da mãe de Marcos, que era irmã de Barnabé, para que se iniciasse no caminho de Jesus. Eles partiram de Antioquia, na Síria, e foram anunciar o Evangelho depois aqui em Chipre, que é a terra de Barnabé. Depois seguiram para Perge, na Panfilha. Neste ponto, João Marcos, o evangelista, decidiu voltar para Jerusalém, fato que realmente incomodou bastante a Paulo. Na sequência, foram para Antioquia da Psídia, é outra Antioquia. Aqui é da Síria e aqui é da Psídia. Estamos mostrando aí com o cursor. E depois foram para Licaônia, Icônio, Listra e Derbe. Todas essas regiões da hoje Turquia. Aqui vocês podem ver a cidade de Tarso, onde nasceu Paulo de Tarso. Aquela reunião em Jerusalém, aqui no mapa, que nós citamos que definiu que os gentios não precisavam seguir os costumes judeus, se deu no ano de 49, ou seja, após esta primeira viagem. E aí o mapa da segunda viagem missionária de Paulo. Nesta segunda viagem, que se deu entre os anos de 50 e 52, Paulo e Barnabé se encontravam de início aqui em Antioquia. Porém,
após divergência entre eles sobre a ida de João Marcos nesta segunda viagem, Barnabé decidiu ir com João Marcos para Chipre. Eles não seguiram com Paulo nessa segunda viagem. Essa divergência ocorreu exatamente naquela questão de que Paulo se incomodou com a volta de João Marcos, que ele não conseguiu seguir adiante naquela primeira viagem. A segunda viagem de Paulo se deu ao lado de Silas. Seguiram aqui para Tarso, depois para Derbe e em seguida para Listra, por onde já tinham passado na primeira viagem. Aqui em Listra, uma passagem interessante, eles encontraram a avó de Timóteo, que se chamava Lóide. E a avó de Timóteo pede a Paulo para que o neto faça parte da viagem. E assim, atendendo ao pedido, Paulo leva Timóteo também em continuidade desta viagem, que segue aqui para Icônio, e depois eles visitaram todas as pequenas aldeias da Galácia e da Frígia, que fica por aqui. Quando estava nesse percurso, Paulo recebeu uma mensagem mediúnica de Estevão, mensageiro de Jesus, para que seguisse para a Mísia, aqui, para a Mísia, que vocês estão vendo aqui no mapa. E chegando lá, pensou em seguir para a Bitínia, mas de novo recebeu uma orientação de Estevão para que fosse a Troade. 2 vezes ele pensou em seguir aqui para o norte e recebeu a orientação de Estevão para seguir aqui para Troade. Todas essas cidades na atual Turquia. Em Troade, Paulo encontrou Lucas, que há 2 anos trabalhava aqui fazendo um percurso, numa embarcação, fazendo o percurso para a Samotrácia. Vejam só que interessante esta, entre aspas, coincidência, que foi o encontro de Lucas e Paulo. Nada de coincidência, né? Foi uma orientação vinda do alto para que Paulo se deslocasse a Troade e aí encontrasse Lucas. Foi nesse momento que Paulo convidou Lucas para seguir em missão apostólica com ele. E ele aceitou. Seguiram para Filipos, na antiga Macedônia, hoje Grécia. Aqui está Filipos, onde encontram Lídia. Na entrada dessa cidade, Paulo pede a Lucas e Timóteo que sigam para a Tessalônica por outro caminho. No entanto, em Filipos, Paulo e Silas foram presos e após orações, teve uma tempestade que abriu as portas do presídio onde eles estavam. Em seguida, Paulo foi com Silas para Anfípolis e Apolônia, até chegarem a Tessalônica. Depois, seguiram para a Bereia, também na antiga Macedônia, e aqui Paulo foi preso e açoitado. Neste ponto da viagem, Paulo resolve seguir sozinho para a gloriosa Atenas, um velho sonho dele, mas enfrentou lá em Atenas zombarias e ficou muito frustrado e abatido com as ocorrências lá em Atenas. Gostaria de lembrar nesse ponto da história o paralelo das dificuldades que os primeiros espíritas também encontraram para a divulgação das mensagens dos espíritos superiores. Foram muitas. Depois de alguns dias, chegou Timóteo, que ele chamou lá para encontrá-lo em Atenas, e seguiram para Corinto, capital da antiga Acaia, atual Grécia. Hoje a Grécia ocupa toda essa porção aqui, essa parte sul, tudo isso é Grécia. Naquela época essa região ainda era Macedônia. Em Corinto, Paulo ficou na casa de Priscila e seu marido Áquila por aproximadamente 18 meses e lá ajudou o casal na fabricação de tendas. Foi em Corinto
que Paulo escreveu a primeira carta que nós vamos falar logo mais à frente. Na viagem de volta de Corinto, Priscila e Áquila os acompanharam, passando aqui por Éfeso, onde Paulo colaborou com João e visitou a mãe de Jesus na sua casinha singela que dava para o mar. Conta-nos Emmanuel que ele se impressionou fortemente com a humildade daquela criatura simples e amorosa, que mais se assemelhava a um anjo vestido de mulher. Paulo de Tarso se interessou pelas narrativas da mãe de Jesus, narrativas caridosas a respeito da noite do nascimento do Mestre. Gravou no íntimo suas divinas impressões e prometeu voltar na primeira oportunidade a fim de recolher os dados indispensáveis ao Evangelho que pretendia escrever para os cristãos do futuro. Áquila e Priscila ficaram aqui em Éfeso e Paulo seguiu com Silas e Timóteo chegando a Cesareia, onde se encontraram aqui em Cesareia com Simão Pedro, e assim completando a segunda viagem missionária de Paulo. A terceira viagem missionária de Paulo ocorreu no período entre 53 e 58, e ela se deu ao longo das localidades situadas no Mediterrâneo. Os companheiros de Paulo foram Timóteo e Erasto. Eles saíram novamente aqui de Antioquia. Por 2 anos eles passaram pregando aqui por toda a Ásia Menor e seguiu para Éfeso, onde passa um tempo com João, o evangelista, e também ele pretendia continuar com Maria Santíssima, mãe de Jesus, sobre o seu evangelho, mas não foi possível. Mais tarde, Paulo pede a Lucas para dar continuidade neste trabalho que ele deixou em aberto. Diante das dificuldades que vinham encontrando em Éfeso, Paulo reuniu inúmeros companheiros por lá, dentre eles Silas, Tito, Priscila, Áquila, Gaio e Aristarco. Estes 2 últimos da Macedônia nós ainda não tínhamos citado. Depois ele segue para Troade, na hoje Turquia, e em seguida vai a Filipos, onde se encontra novamente por acaso com Lucas, que o acompanhou na sequência desta viagem, dando-lhe um novo ânimo. Ele estava realmente desanimado com os acontecimentos lá de Éfeso. Depois passaram por Tessalônica e chegaram novamente a Corinto, na Acaia, o mesmo percurso que ele fez naquela segunda viagem. Aqui em Corinto, Paulo fazia planos para ir a Roma, quando recebeu uma mensagem de Tiago Menor, filho de Alfeu, contando sobre os acontecimentos de Jerusalém, que tinham sido previstos por Ágabo, que nós falamos anteriormente. Conta Tiago que Simão Pedro não estava em Jerusalém. E assim Paulo adia a ideia de ir a Roma e fizeram um percurso de volta análogo ao de ida, passando pelas igrejas da Macedônia, como se fosse uma despedida. Foi em Troade que Paulo curou um rapaz que caiu do 3º andar, estava lá em reunião e um rapaz cochilou e caiu do 3º andar. E ele curou o rapaz. Depois de Troade, seguiu para Mileto, que aqui está, e depois para o porto de Éfeso. Como essa viagem tinha um caráter de despedida, Maria Santíssima, mãe de Jesus, foi ao encontro dele aqui no porto de Éfeso. Ela, já avançada em anos, veio ao encontro de Paulo, acompanhada de João e outros discípulos, para levar a palavra de amor ao paladino intemorato do evangelho de seu filho. Seguindo o roteiro que o conduziria a Jerusalém, depois passando aqui por Tiro, Cesareia, onde ficou na casa de Filipe Evangelista,
e depois ficou 2 anos preso aqui. Agora vamos mostrar a 4ª viagem, que é a viagem a Roma. A viagem de Paulo a Roma se deu por volta de 59, na condição de prisioneiro. Ele foi escoltado até Roma para ser julgado lá. Na saída aqui de Cesareia, Paulo foi surpreendido por centenas de cristãos na despedida. Um deles, Tiago, filho de Alfeu, já velhinho, foi prestar a sua homenagem. Nesta partida aqui de Cesareia, emocionado, Lucas disse a Paulo: registrarei nas minhas anotações como foste amado por quantos receberam das tuas mãos fraternais o benefício de Jesus. Mas Paulo pediu que Lucas não o fizesse. No entanto, Emmanuel o fez, e aqui estamos nós reproduzindo este texto. Nessa viagem de ida a Roma, Paulo estava acompanhado por Lucas, Timóteo e Aristarco. Eles passaram inicialmente aqui ao lado de Chipre, depois por Mira, na Lícia. Aqui eles trocaram de embarcação, seguiram para Rhodes, depois Creta, na Grécia. Essa nova embarcação passou por uma tormenta e, temendo um naufrágio, jogaram toda a carga. Mas no final o navio acabou encalhando na praia em Malta. E eles precisaram pular do navio e nadar até a costa da ilha, onde foram socorridos pelo chefe da ilha, que se chamava Públio Aplano, onde Paulo curou o pai dele e também outras pessoas. Mais tarde, eles chegaram aqui à Sicília e depois ao sul da Itália, até chegar a Roma no ano 62, onde ficou preso em prisão domiciliar, mas foi libertado em 63 e visitou as comunidades cristãs de todos os bairros da capital do Império. Nesse momento, Paulo segue para a Espanha, mas antes da partida recebeu uma carta de Simão Pedro, que Simão Pedro estaria indo para Roma com a família, para ficar, e que João estava também com ele. Com a chegada de Pedro, Paulo foi para a Gália e depois para a Espanha, para cumprir a missão de haver levado o Evangelho aos confins do mundo. Naquela época chamaram a Espanha de confins do mundo. Foi acompanhado de Lucas, Demas e Timóteo. Esse último voltou depois para a Ásia um pouco mais cedo, levando inúmeras cartas de Paulo. Em maio de 64, Paulo retorna à Itália, chamado por Pedro, pois João estava preso. Mas conseguiram que fosse posto em liberdade, e em junho de 64, João retorna a Éfeso. No ano 66, Paulo é outra vez aprisionado em Roma, e em 67 é recebido no plano espiritual por Ananias, aquele cristão que lhe curou e orientou em Damasco, e também por Gamaliel, aquele ex-rabino e mentor de Saulo, que era um homem muito bom. E depois foi ao encontro do Mestre Jesus. Assim nos conta Emmanuel. Neste ponto encerramos esse 4º trecho desse pequeno extrato histórico do cristianismo. Obrigado pela atenção, fiquem em paz.